Peraí. Aqui. Tá, você chegou a ver a aula sobre correlação que a gente passou ou não? Vi, sim. Viu? Então tá bom. Menos mal. Então dá pra gente corrigir agora, tá? Então vamos lá. Só mostrar aqui pra você, né? Você viu o que tá escrito ali? Ai, morri de rir. Ó, flatulência e excesso que tá escrito ali. Vamos lá. O engenheiro de qualidade de um fabricante de câmeras quer encurtar o tempo de recuperação do flash das câmeras, tá? Então, na verdade, ele quer que você faça ali o gráfico, tá bom? O gráfico de dispersão marginal. Então, ele vai usar esses dois valores aqui e eu vou fazer o gráfico de dispersão marginal. Na verdade, tá? Não é esse aqui o gráfico de dispersão, não. É esse aqui, ó, dispersão marginal. Qual que é a diferença do gráfico de dispersão para o dispersão marginal? É que nesse daqui, além de você ter ali os pontinhos marcados, ok? Por exemplo, o tempo de recuperação do flash com volts depois, né? A cartesiana 4,49 e 1,342. É como se fosse marcar um ponto no gráfico. Depois aqui um outro ponto no gráfico, entendeu? E além desses pontos, eu também faço um histograma na ponta, ou um box plot, tá? Então, o que ele está pedindo aqui? Ó? Um gráfico de dispersão marginal com box plot. Então, vamos colocar aqui, ó, com box plot. Então, o que vai ser a variável y? Tá? Pode ser a recuperação do flash e a variável x volts depois. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, ó, o tempo, né, de recuperação do flash, vamos colocar em x. Tanto faz, vai dar do mesmo jeito, só que eu quero dessa forma aqui, tá? E volts depois. Porque sempre quando você tiver uma variável que é tempo, é melhor que ela fique no eixo x, tá? Ok? Olha lá. Então, o que eu tenho aqui, ó? O tempo de recuperação do flash, né? Ou seja, o tempo entre um flash e outro, né, em segundos, e a voltagem remanescente. Aí eu vou marcando os pontos, certo? Parece que é difícil ver uma correlação entre eles aqui, né? Tá meio disperso. Mas aí, ó, eu tenho um box plot que ele tá mostrando aqui, ó, tá vendo? Como é que tá essa distribuição do volts depois. Tem mais pontos, né, nessa área aqui, tá vendo? Nesse intervalo. Por isso que aqui o box plot é menor. Já aqui no tempo de recuperação do flash, veja que eu tenho pontos distribuídos por todo o sistema, né? Por todo o espaço. Então, por isso que o box plot é mais aberto. Um lado é mais parecido com o outro, tá? Então, vamos ver aqui o que está dito. Eu tenho uma moderada simetria e uma forte correlação entre essas duas variáveis. Olha, eu estou percebendo que a forte correlação não é verdade, tá? Ah, mas só olhando aqui dá para perceber? Às vezes você pode fazer um gráfico extra. Ó, vamos fazer um gráfico aqui de dispersão, mas com regressão, que é a mesma coisa, só que ele vai colocar ali uma reta de regressão que a gente pode observar como é que está relacionando as variáveis de um valor com o outro, tá? Ah, desculpa, x, y não. Então vamos lá, recuperação do flash e volts depois. Olha lá. Então, o que eu estou percebendo? Olha, que quanto maior a voltagem depois, menor o tempo de recuperação do flash. Aliás, aqui eu até fiz errado, que eu fiz o contrário que eu fiz lá, né? Vamos só fazer o seguinte, ó, mas vai mostrar a mesma correlação, tá? Gráfico de dispersão, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou só trocar aqui, ó. Eu vou colocar na variável x o tempo e aqui volts depois. Olha lá. Não vai mudar, entendeu? Eu mudei aqui as variáveis, né? E a linha continua a mesma coisa. Por quê? Quanto maior um, menor o outro, né? Aqui, ó, quanto maior o tempo de recuperação do flash, menor vai ser a voltagem depois. Por isso, elas são inversamente proporcionais, tá? E ao observar o gráfico aqui, ó, do dispersão marginal, eu estou percebendo também que, ó, a recuperação do flash, ela não é simétrica, né? Aqui é mais ou menos simétrico. Tem uma simetria, sim, mas aqui é um pouquinho maior, porque esse lado é bem menor do que esse, entendeu? Então, ó,
vamos ver as respostas. Eu tenho uma moderada simetria, é verdade. E uma forte correlação entre essas duas variáveis? Não, porque não é forte correlação, tá? Tá errado. Vamos lá. Moderada simetria, porém não se pode estabelecer uma relação de causa e efeito entre as duas variáveis, ou seja, a correlação é igual a zero. Não. Não é igual a zero, tá? Elas são simétricas e há forte correlação entre essas duas variáveis. Não, ó. Elas não são simétricas, tá? E não há forte correlação entre elas. Aqui é a resposta melhor. Eu tenho uma moderada simetria nas duas e a moderada correlação. E a correlação, na verdade, ela é menor do que zero, né? Por quê? Porque ela é inversamente proporcional, entendeu? Tudo bem? Você tá aí? Tá. Tô sim. Então, vamos lá. Um professor, a fim de mostrar aos alunos que as suas notas estavam relacionadas à quantidade de falta deles, decidiu coletar os dados dos mesmos. Ele coletou a quantidade de faltas e a nota final dos seus 15 alunos. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero fazer o gráfico de dispersão, tá? Então, no gráfico de dispersão, que é esse que eu fiz aqui, ok? Só que agora eu vou fazer, né, para essas variáveis aqui agora, ó, das faltas e a nota. O que eu quero saber? Será que quanto mais faltas, menor é a nota do aluno? Né? Ou vice-versa, será que quanto menos faltas, maior a nota? Né? Eu tenho essa ideia que é assim, mas vamos ver se é assim mesmo? Então, vamos fazer o gráfico de dispersão. Eu vou colocar um gráfico com a reta de regressão, que é mais fácil a gente visualizar, ok? Como é que está a relação dos dois ali, tá? E aí, vamos lá. Eu vou colocar... Aqui tanto faz, tá? Colocar em X ou Y a nota final ou as faltas. A correlação a gente vê do mesmo jeito. O que é essa correlação? É como é que está relacionado uma com a outra, entendeu? Então, o que eu estou percebendo aqui? Olha, que quanto menor a quantidade de faltas, maior é a nota final. É o que eu esperava mesmo, tá? Legal. Então, ao fazer o gráfico de dispersão, faço o gráfico de dispersão. Pelo gráfico, é possível observar que as variáveis possuem correlação? Então, o que eu posso observar? Sim, pelo gráfico, eu consigo observar que elas têm uma correlação negativa. O que quer dizer isso? Que quanto maior uma, né, uma variável, menor a outra. Ou seja, elas são inversamente proporcionais, tá? Então, eu posso colocar isso daqui, ó. Pode-se observar que elas são inversamente proporcionais, ou seja, apresentam correlação negativa, tá? Deixa eu arrumar aqui que tá ruim. Ou seja, apresentam correlação negativa, tá? Qual o valor de Pearson na correlação? O que significa correlação ser negativa ou positiva? Então, vamos lá. Beleza, eu percebi no gráfico de dispersão que, né, quanto maior uma, menor a outra. Mas eu também quero saber o valor da correlação. Quando a correlação ela é igual a zero, aqui no caso, né, a reta seria na horizontal. O que essa reta na horizontal quer dizer? Quer dizer que não tem relação entre uma e outra. Tá certo? Quando a reta ela vai descendo, ok? Ela é uma correlação negativa. Portanto, o valor da correlação vai ser até -1, que é o menor valor, tá? E se fosse positivo, por exemplo, quanto maior um, maior a outra, né? Uma reta subindo aqui assim, ó, a correlação seria positiva e seria um valor até 1, tá? Então, vamos lá. Olha, o que eu quero achar agora? Eu quero achar o valor da correlação. Então, eu vou vir aqui em estatística, correlação, tá? Então, vamos lá. O que eu quero de correlação? Eu vou colocar as faltas e a nota final, tá? Faltas e nota final.
E aí ele vai me dar um valor da correlação de Pearson, tá? Então aqui, ó, olha que curioso. O primeiro valor que a gente tem que olhar é o valor P. Se o valor P é menor que 0,05, beleza, a gente tem uma correlação. E além disso, a gente tem que olhar o seguinte, olha, esse valor aqui, ele é bem próximo de -1, certo? Confirmando que é uma correlação negativa, forte, tá? Porque quanto mais próximo de -1, mais forte é. Quanto mais próximo de 1, é forte também, mas é uma correlação positiva forte, tá? Então, vamos lá. Qual o valor de Pearson da correlação? O valor é de menos 0,978. O que significa a correlação ser negativa ou positiva? Já está até escrevi ali em cima, ó, que elas são inversamente proporcionais. Mas eu vou colocar assim, ó. O valor é de menos 0,978, indicando que é uma correlação negativa forte. Uma vez que valores próximos a -1 indicam muita força. Vamos colocar assim, tá? Ok, então quer dizer o seguinte, ó. Quanto mais o aluno faltar, mais vai ser o impacto dele na nota. Não tem escapatória, tá? Bom, próxima questão. Faça os gráficos de regressão. Qual dos modelos se encaixa mais nos dados? Linear, quadrático ou cúbico? Beleza, olha que legal, tá? Quando a gente fez esse gráfico de dispersão aqui, a gente encontrou uma reta, né? Essa reta, ela quer mostrar como é que você coloca, como é que você une esses pontos, qual que é a tendência, sabe? Então, a tendência é reduzir. Só que, às vezes, essa reta, ela não é linear assim, certinho, ela pode ser um pouco meio curva. Então, como é que eu vou saber, na verdade, se essa reta de regressão, que é essa reta aqui, se ela é linear ou meio curva, tá? Boa noite, Sandro. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bom, e você? Bem, graças a Deus. Então, tá bom. Só um recado, eu estava falando para a Milena, tá? Por causa daquela aula que a gente não teve, que eu não pude dar para vocês, a aula, a nossa prova não vai ser no horário que a gente tem aula. E se vocês não puderem no mesmo horário, a gente pode agendar em horários diferentes, tá bom? Então, hoje, depois... Você tem ideia de quando que vai ser? Olha, então, hoje eu vou passar a revisão, Professor? né? E aí, em qualquer horário entre essa semana próxima, porque a próxima vai ser feriado, né? E até a outra, ou seja, qualquer dia entre 25 de outubro a 8 de novembro, que vai ser a nossa próxima aula, dá para aplicar essa prova. Tá bom? Professor, é só para facilitar. O único dia que eu não tenho aula mentira, tenho aula sim, só que tem horário disponível. É quinta, os 2 últimos horários, e sexta, os 2 primeiros. Aí você vê. Os outros todos você tem aula. Tá bom? Tá. Os outros todos. Eu vou falar a verdade pro senhor. Tá gravando a aula? Tá. Pode falar. Então eu não vou falar a verdade, não. Não, eu tô querendo desistir da matéria da Carol, que, pelo amor de Deus, não tô dando conta, não. É muito trabalho? Não, ai. Não, depois essa aula aqui... Depois eu mando um áudio explicando, que tá difícil. Não precisa se preocupar, não. Tá, sem problemas. Essa aula aqui, Nossa, só vocês que tem um link que vê, entendeu? Então vai ser só você, Milena, que vai ver. A matéria dele é muito corrida. Eu fui prejudicado porque eu mudei de curso. Eu fazia engenharia elétrica, eu fui para produção, para ficar aqui em Santa Rita, para ajudar meu pai. Não é uma história bem longa. E eu fui meio prejudicado devido à grade curricular que a Sandra montou. Então, eu fazia aula, vamos dar um exemplo, né? Matéria X, matéria Y, matéria Z. Eu tinha que ter a base A e B, C. Então, eu fazia a matéria XY, não tinha base, e voltava a fazer a matéria ABC, entendeu? Entendi. Nossa, que coisa. Eu ia para avançado sem ter base nenhuma. Entendi. Então, nossa, eu tô querendo desistir dessa matéria. Vou até conversar com o Adão para cancelar essa matéria aí, porque eu não tô dando conta, não.
Nossa Senhora. Mas, ó, então, a nossa matéria, você pode fazer a prova quando você puder, tá? Não, porque quinta e Ok. sexta-feira eu dou aula, então a gente pode marcar um outro horário para você fazer. Pode ser no sábado, pode ser no domingo, pode ser qualquer dia, tá? A gente vai ter aula de PO? Não, o PO acabou já, né? Então posso fazer aula de PO, ué. Pode ser depois. Milena, você tem aula depois dessa? Tem, pior que tem. Tá. Mas você pode fazer um Não, outro horário também. mas eu consigo fazer. Se caso você quiser dar hoje, eu consigo, tranquilo. Não, a prova não vai ser hoje, não, vai ser depois. Bom, Então, vamos lá, senão a gente vai perder tempo aqui, tá? Depois a gente vê um horário. Então, ó, faça os gráficos de regressão. Qual modelo se encaixa mais? Linear, quadrático ou cúbico? Então, vamos ver aqui, ó. Então, eu quero saber se a relação de faltas com a nota final, se ela é uma relação linear, quadrática ou cúbica, na verdade, né? Então, eu vou vir aqui em estatística agora, tá? Mentira, regressão, desculpa. E aí, gráfico de linha ajustada. Aí eu vou colocar, ó, primeiro, vou colocar... Aqui tanto faz, tá, gente? Se faltas ou nota final é X ou é Y, não tem problema, tá? Então, vou fazer um modelo de regressão linear. O que é um modelo de regressão linear? A linha de regressão, ela vai ser uma linha. E os termos aqui, olha, não vão ter nada elevado ao quadrado. Então, para eu adivinhar, por exemplo, tá? Qual seria a nota final, por exemplo, a quantidade de faltas, dependendo da nota final, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar lá atrás. Vou só trocar aqui a ordem. Fica um pouquinho melhor, ó. Eu vou fazer a nota final de acordo com as faltas. Fica melhor, né? Tanto faz um com o outro, o valor daqui, ó, vai ser igual, tá vendo? Ó, o valor do R quadrado que a gente olha, é a mesma coisa, tá? R quadrado ajustado. Mas aqui eu acho que essa equação ficou melhor um pouco. Então, por exemplo, se eu quero predizer, olha, qual que seria a nota final do bimestre do aluno se ele tiver 10 faltas? Aí eu só vou substituir o valor 10 aqui, ó, vamos encontrar, só para vocês entenderem como é que funciona. Ó, 101,9 menos 3,824 vezes 10. Se ele tiver 10 faltas, a média dele vai ser 63, tá? Chutando aí, né? Como assim? Aqui, ó, se a média dele for 10 faltas, ó, aqui, ó, 10 faltas, a nota dele vai ser ali próximo de 63. Tá vendo ali, ó, no eixo X, tá? Bom, aí o R quadrado ajustado deu 95,2%, que é um valor bom. Ou seja, essa reta aqui, ó, essa equação, ela prediz muito bem qual que vai ser a nota do aluno de acordo com as faltas, tá? Então, por exemplo, onde que a gente usa correlação? A gente usa para prever, por exemplo, um comportamento de uma ação, né, na Bolsa de Valores, para ver, por exemplo, se quem toma um remédio, né, se de fato a pessoa melhora e qual que é a quantidade de miligramas, dependendo, que a pessoa pode melhorar. A gente pode fazer correlação de um monte de coisa, tá? Mas vamos ver o seguinte, ó. Agora eu vou vir aqui de novo em estatística, regressão, gráfico de linha ajustada, mas eu vou usar um modelo quadrático. No modelo quadrático, o que muda? Vou ter um termo elevado ao quadrado aqui, tá vendo? E ele vai ser mais ou menos uma curva. O que eu percebi, na verdade? Que a relação entre, né, a nota final e a quantidade de faltas, ela se ajusta ainda melhor no modelo quadrático. Por quê? Porque o R quadrado ajustado, que é um valor que mostra para mim... O que é o R quadrado final? Ó, ele vai mostrar o seguinte, ó, qual que é a distância dos pontos para a reta? Tá vendo? Isso aqui chama resíduo. Se tiver menos distância dos pontos para a reta, aqui vai dar um valor maior. Ou seja, aqui, só para vocês entenderem, daria uns 3,3% de erro, né, do pontinho até a reta. Porque tem ponto que a reta não vai pegar, tá vendo? Mas tem outros que ela consegue. Então, ele calcula mais ou menos qual que é o erro disso daí e dá no valor do R quadrado ajustado. Tá bom? Beleza.
Qualquer dúvida é só falar, viu, gente? Ó, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de novo o gráfico de linha ajustada, só que agora eu vou trocar para o modelo cúbico. Quando eu faço um modelo cúbico, né, que eu tenho aqui um termo elevado ao cubo, tá? O r quadrado ajustado deu 96,8. Deixa eu ver o outro, quanto que deu? 96,7 e o normal aqui 95,2, tá? Então, qual modelo que se ajustou melhor? O modelo cúbico, tá? Então, vamos ver aqui, ó, a resposta. Qual dos modelos se encaixa mais nos dados? Linear, quadrático ou cúbico? O modelo que mais se encaixa é o modelo cúbico. O modelo cúbico. Tá? Como é que eu sei que ele é o que mais se encaixa? Pois o valor de r quadrado ajustado é o maior de todos, ok? 96,8%, se não me engano. %, tá? Ó, através do modelo que mais se ajustou aos dados, faça a previsão da nota final dos alunos que tiveram 18 faltas. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez, só que agora nesse modelo que está melhor, entendeu? O único problema é que aqui a equação fica maior também, com o modelo quadrático, tá vendo? Aliás, cúbico, né? Então, para facilitar, eu vou só enviar o gráfico para o Word. Olha lá, enviei para o Word. E aí, ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que copiar, ele não dá a equação, entendeu? Então, você tem que, ele quer dizer, ele dá o gráfico, mas não dá a equação. Então, vamos lá, ó. Nota final igual 91,96 mais 0,844, quantidade de faltas, menos 0,4972, faltas ao quadrado, depois eu ponho ao quadrado. O ruim de colocar é que depois fica difícil escrever, ó. Mais 0,01467 faltas ao cubo. Então, vamos lá. Ao quadrado. Então, é simples, ó. A gente vai ter que colocar na calculadora isso daqui. Qual que vai ser a nota final? A gente pode até olhar aqui no gráfico para ter uma ideia se a gente acertou na conta, ó. Aí ele está querendo saber qual que é quando a gente tiver 18 faltas. É que não está mostrando aqui no gráfico. Não dava para saber. Mas, ó, se é 18 faltas, com certeza a nota final vai ser menor que 40, que está aqui no 16, tá vendo? Né? Se for lá 18, vai ser menor ainda que 40. Vamos calcular? Vamos pegar a calculadora. Ó. 91,96. Opa, apertei sem querer ali. Peraí. O que é isso? Vamos lá. 91,96 mais 0,844 vezes as faltas, né? Que é 18. Tá? Então, vou substituir o valor de 18 ali, porque eu quero saber qual que vai ser a nota final, né? 0,4972 vezes 18 ao quadrado. Raiz não. Tá. Menos... Será que ele é ao quadrado? Não sei, eu acho que é. 0,4972... Não, não é esse aqui não. Menos, já foi. Mais 0,01467 vezes 18 elevado ao cubo. 31, olha lá, tá certo. Então, tá vendo? Ó, a nota final para quem teve 18 faltas na disciplina, né, é para baixo de 30. Para baixo de 40, que é o que a gente esperava, né? A nota final... Cadê? Olha lá, para baixo de 40, né?
qual o valor que deu na calculadora? 31,61, tá? 31,61. Ok? Vocês entenderam? Vou só arrumar aqui. O cubo ao quadrado. Tá? Essa aqui é a resposta da letra D. Bom, vamos lá. Os dados das colunas C4 e C5 referem-se a 9 observações sobre o tempo gasto de acondicionamento de um produto em minutos e seu volume em toneladas. Utilizando a correlação e regressão, encontre o modelo de regressão que melhor se encaixe nos dados, ou seja, se ele é linear, quadrático ou cúbico, né? Vou fazer a mesma coisa. E eu vou colocar depois no valor da equação o valor de 100 toneladas, tá? Então aqui ele já está dando, olha, o meu Y vai ser o acondicionamento do produto em minutos e o volume em toneladas vai ser X, tá? Então, é simples, olha, aqui já está dando o que é X e o que é Y. Na hora que eu for fazer aqui em estatística, regressão, gráfico de linha ajustada, o que é o Y? O Y. O que é X? É o X. Vamos começar lá. Opa! Aqui. Linear. Vamos ver. Qual que é o valor que dá? Já deu um valor bom, olha, 95,4%, tá? Vamos, para voltar naquela tela, vou mostrar um atalho para vocês. Ó, aperta Ctrl E. Se você apertar Ctrl mais E, você volta na tela que você estava. Então, vou colocar agora aqui um modelo de regressão quadrático. Olha lá, deu 96% R quadrado, deu um pouquinho melhor, certo? O outro era 95 alguma coisa, aqui é 96. Ctrl E, cúbico. 95,8. Então, o melhor modelo que se encaixa aqui, se a gente for olhar, tá? É o quadrático. Tá ok? Então, se é o quadrático, eu vou jogar esse gráfico lá e eu vou usar essa equação quadrática para encontrar, ok? O que ele está pedindo lá, ó. Um acondicionamento para um volume de 100 toneladas. O que é o volume? O volume é o X. Então, se o X ele é 100, qual que vai ser o valor do Y? Tá? É só você jogar na fórmula ali. Então, vamos lá. Um pouquinho embaixo. Dá para ver. Ó. Opa. Desculpa, gente. Vamos lá. Y igual a 54,97 mais 0,3935 vezes o X, que vai ser 100, né? Então, agora aqui vai ser vezes 100. Ok? Vocês entenderam? Mais 0,06040. Não precisa colocar outro zero, né? Vezes 100 ao quadrado. 100 ao quadrado. Tá? Então, vamos encontrar o nosso valor do Y. O que eu tenho que fazer? É só substituir na fórmula, né? E calcular, ó. 54,97 mais 0,3935 vezes 100 mais 0,0604 vezes 100 ao quadrado. 698,32. Tá? 698,32. Então, tem alguma coisa errada, será? Peraí. 54,97 mais 0,3935 vezes 100 mais 0... Ah, aqui é 0,06. Tá? Estava errado ali. Vamos só calcular. Mas beleza, é interessante. Ó, o meu Y deu 698. Ah, aí quando você olha aqui no gráfico, olha, é só vocês pegarem aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, essa cruz, tá? Eu vou mostrar para vocês, ó, um truque. Então, você vai vir aqui, ó, quando o valor de X é 100, vocês vão levar isso daqui até aqui na reta, tá vendo, ó?
aqui na curva, né? Ali, ó, ponto. E ali o valor de y deu por volta de 155, 160, tá vendo? Né? E um valor que eu encontrei deu 600 e alguma coisa. Então, eu errei. Eu errei aqui. Então, é interessante também para vocês verem, ó, porque faltou um zero aqui. Então, vamos de novo, vamos calcular de novo, tá? 54,97 mais 0,3935. Quer ver? O que é 0,3935 vezes 100? É 39,35, né? Bobeira. 39,35 mais 0,0604. Faltou o zero de novo. Vezes 100 ao quadrado. 154. Tá vendo? Agora faz mais sentido, né? Agora, quando eu olho aqui, ó, qual que é o valor de 100? Quando eu olho ali do lado, né, é um pouquinho mais que 150. 154. Até pensei que era 160, né? Mas agora faz sentido, tá vendo? Beleza, pessoal? Então, a correlação, ela mostra qual que é a relação entre duas variáveis. E essa relação entre as duas variáveis, ela é sujeita a uma equação que prediz qual que vai ser o valor de uma variável quando a outra for um certo valor. Aqui, igual aqui, né? Qual que é o valor de y se o x fosse 200? Aí você ia calcular, entendeu? E aí a gente utiliza isso para poder fazer várias coisas, prever situações, valores da bolsa das ações e muita coisa, tá? Bom, então o que a gente vai ver agora? Né? Agora a gente vai para a nossa aula de hoje. Eu vou entrar lá no File Online e vou mostrar para vocês o que tem lá e vocês podem baixar, tá? Então, na aula de hoje... Opa, entrei na aula errada. Meus cursos, metodologia. Na aula de hoje, a gente vai ter a revisão para a prova 1. E aí o arquivo dos arquivos que eu vou utilizar está aqui, tá? Então, a gente vai fazer junto essa revisão. Ela é simples, tá? Não é difícil. Vamos ver aqui, ó. Como medir o grau de aleatoriedade de atendimentos de um professor no plantão de dúvidas? Isso aqui é uma questão do ENAD, tá? Podemos utilizar o termo para indicar o grau de afastamento de um conjunto de números em relação à sua média. Então, ó, dispersão é isso, entendeu? A variância também, que é a mesma coisa que a dispersão, tá? Mas agora, o que eu quero ver é a resposta aqui, ó. As lacunas de 1 a 4 preenchidas pela mesma resposta e a lacuna 5 são... Ó, então, a 1 a 4 é a mesma coisa, ó. Vamos ver. Se fosse atendidos exatamente 20 alunos por dia, não haveria dispersão ou variância. Ou seja, se todo dia eu atendesse 20 alunos, eu não ia ter valores diferentes da média, porque a média ia ser 20 mesmo, entendeu? Agora, se um dia eu atendo 19, no outro dia 25, no outro dia 14, aí eu calculo a média, aí eu vejo que cada dia tem um afastamento dessa média. Isso daí é a dispersão, tá? A raiz disso daí, né, seria o desvio padrão, tá bom? Por outro lado, se fosse atendidos 40 alunos na metade do tempo e 0 na outra metade, a média ainda assim seria a mesma. Vocês entenderam? Mas o grau de dispersão, aí agora já está a resposta, a dispersão seria muito maior. Uma forma de medir a dispersão consiste em tomar a diferença entre a maior e a menor quantidade. Tal grandeza é chamada de... O que é o maior menos o menor valor? Não é a amplitude? Então, respondendo aqui. Certa resposta. Tá bom? Ó, só para vocês entenderem. Quais são as medidas de dispersão que a gente tem? A gente tem a amplitude, que é a mais simples de todas, que é o maior menos o menor. A gente tem o desvio padrão. O desvio padrão ao quadrado é a variância, tá?
Todas elas são medidas de dispersão, tá bom? Ó, olha lá. Exemplos comuns de medidas de dispersão estatística. A média, a mediana são medidas de dispersão? Não, elas são medidas de tendência central, tá? Já a variância, desvio padrão e amplitude interquartil, a amplitude interquartil é aquele tamanho da caixa no box plot. Também é outra medida de dispersão, tá? Então, qual é a resposta correta? Letra C. Ok? Certo? Se eu estiver indo rápido demais, você me fala. Ó, variância e desvio padrão são medidas de dispersão utilizadas em análises estatísticas. Com base nessa informação, é incorreto afirmar. O grau de variabilidade de uma variável em torno de sua média é chamado de variância. O desvio padrão de uma variável é o dobro da sua variância. É isso, gente? Não. É o quadrado, né? Raiz quadrada, né? Isso. O desvio padrão é raiz quadrada da variância. A variância é o desvio padrão ao quadrado, tá? Não é nem o dobro, tá errado aqui, de qualquer maneira. O coeficiente de variação, que a gente viu lá na primeira aula, tá? É definido como a razão entre o desvio padrão e a média. Sim. O desvio padrão é medido pela raiz quadrada da variância. Sim. Então, errado aqui a letra B. Vamos lá. 2 grupos de animais são submetidos à mesma dieta para ganhar peso. Embora a média dos dois tenha sido a mesma, os resultados foram bastante diferentes, tá? Nossa, querendo ganhar peso, a gente aqui querendo perder peso e não consegue. Ó. Nem me fala. Então é o seguinte, olha, se tem 2 animais, dois grupos de animais, ok? Que eles são submetidos à mesma dieta, porém, a média dos 2 grupos é igual, mas tem resultado muito diferente. Então pode ser que num grupo, por exemplo, todo mundo ficou com o mesmo peso, reduziu igualzinho. Pode ser em outro grupo que reduziram de maneiras diferentes, né? Então, como é que a gente consegue verificar essa diferença, ok? Entre os valores, tá? Ó, se eu olhar a diferença da mediana e média, não vai dar diferença, porque o que acontece? Elas são medidas de tendência central. A mediana é medida de tendência central. Proporção não tem nada a ver, tamanho da amostra também não. O que eu consigo ver se um grupo está diferente do outro? É se eu olhar a variância do primeiro grupo, por exemplo, né, ou o desvio padrão do primeiro grupo e o desvio padrão do segundo, né, ou o coeficiente de variação do segundo. Ou seja, 2 medidas de dispersão. Tá? Você entendeu? É um exercício meio bobinho, na verdade, mas você só consegue identificar diferenças entre um grupo e o outro não pela média, não pela mediana, e sim pela dispersão, que ela é a variância, desvio padrão, coeficiente de variação, tamanho do box plot, tá? Tudo isso mede dispersão. Vamos olhar aqui, ó. Então, nesse arquivo, eu tenho uma distribuição estatística. Agora eu vou fechar aqui, tá? Vou fechar. Não. Cadê? Ah, vou entrar lá na aula, pera lá. As atuais. Opa. Revisão para a prova 1. Tá, então aqui, ó, o arquivo da revisão para a prova 1 tá aqui. Eu tenho essa coluna aqui, olha. Tempo online de notícias, tá? Mas depois eu vou usar as outras também. Então, o que eu quero saber? Eu quero fazer um sumário gráfico. Então, a gente está relembrando lá no começo, que a gente viu aqui em estatística básica, o sumário gráfico. Tá? Então, sumário gráfico de tempo online de notícias. O que tem no sumário gráfico? Ele tem todos esses valores que a gente vai falando, ó. Ele tem aqui o histograma, ele tem aqui o box plot, tá vendo? Box plot deitado
tem um valor lá em cima, que é um outlier. Um outlier, olha como é que ele aparece no histograma. É como se fosse uma categoria isolada, lá na frente, entendeu? Aí eu tenho um intervalo de confiança da média, da mediana. A média é quando eu somo todos os valores e divido pela quantidade de amostras no grupo. Já a mediana, eu pego o valor exatamente do meio, tá? O que acontece? Ó? Quando a distribuição estatística ela é simétrica, ou seja, um lado é igual ao outro, a média e a mediana também são parecidas. Mas quando ela é assimétrica, olha aqui que interessante. Ó, tá vendo que a maioria dos dados estão para cá? Estão mais no lado esquerdo do que o lado direito, né? Tanto é que o boxplot está mais para cá também, tá vendo? Onde eu tenho mais dados no boxplot é onde ele fica menor. O boxplot, o tamanho dele, ele mostra a dispersão dos dados, tá vendo? Ele não coloca o outlier, não, então ele vai do maior valor até o menor, tá vendo? E aí o seguinte, quanto mais dados eu tiver localizado numa barra aqui, né, num local somente, vai ficar tudo junto aqui, por isso que o boxplot é menor. Tá? Quando o boxplot é menor, não quer dizer que ele tem menos dados, quer dizer que tem mais dados concentrados, tá? Bom, vamos olhar. E aqui eu tenho os valores, ó, o valor da média, desvio padrão, a simetria, os valores do boxplot, né, o valor do mínimo, o primeiro quartil, o terceiro quartil, ok? E aqui o intervalo de confiança para média, mediana e desvio padrão. Então, vamos olhar qual é a pergunta. Que tipo de assimetria, se houver, esses dados exibem? Como é possível saber isso? Tá? Ó, que tipo de assimetria ela tem? Você pode saber se a assimetria é positiva ou negativa só olhando aqui no valor. Ó. O valor de assimetria é 1,03, ou seja, é uma simetria positiva. O que é uma simetria positiva? Ela tem um vazio do lado direito, ok? Ou mais dados do lado esquerdo. É só isso. Tá? Se fosse aqui uma simetria negativa, ela teria mais dados aqui do lado direito e um vazio do lado negativo, do lado esquerdo, entendeu? Então vamos colocar lá, ó. Há uma assimetria positiva, ou seja, os dados estão mais presentes do lado esquerdo da distribuição, tá bom? Ou do lado direito tem um vazio. O que se pode dizer, olhando sobre a média, a mediana, olhando essa assimetria? Aquilo que eu falei, ok? Quando uma distribuição é assimétrica, a média não é que a média é diferente, a média a média é diferente da mediana. Tá? Neste caso, o que eu estou percebendo? Só para vocês entenderem. Vocês estão percebendo que a maioria dos dados estão para cá? Ou seja, a mediana não é o valor exatamente do meio, então o valor exatamente do meio, ele não vai estar aqui onde está a média. A média está no valor central, por assim dizer, entendeu? A média deve estar... cadê a média? A média está por aqui, ó, aliás. Tá bom? Mas a mediana, com certeza, está para trás. Por quê? Porque é onde está a maioria dos dados que a mediana está, né? Porque ela não é o valor exatamente do meio. Então, se tem mais valores aqui, a mediana deve estar mais para cá. Então, o que eu coloco aqui? Ó? A média é diferente da mediana. Neste caso, como há mais dados do lado esquerdo, a mediana, vírgula, portanto... Vocês entenderam? Entendeu, Sandra? Entendeu, Milena? É menor que a média. Entendi, sim. Aí eu já fiz o sumário gráfico e ela está perguntando da curtose. O que é curtose? Parece até açúcar, né? O frutose e a curtose. Não, não é isso. A curtose aqui, ó, ela está mostrando quando o valor é menor que 1, que ela é mais... Aliás, quando o valor é positivo, que ela é mais achatada, entendeu? É como se fosse alguém tivesse uma casca... tivesse uma banana e alguém pisou em cima, ela ficou mais espalhada.
Mais espalhada não, mais achatada aqui, ó. Tá? Deixa eu salvar aqui. Ó. Qual a curtose encontrada? O que isso quer dizer? A curtose encontrada é de 0,3. Ou seja, a curtose é positiva. Quanto maior o valor da curtose, mais achatada é a distribuição. Se fosse o contrário, se fosse um valor negativo da curtose, ela seria mais pontiaguda, entendeu? A distribuição seria, em vez de ser assim, ela seria lá em cima, mais pontiaguda, tá? A distribuição é normal? Como sabe disso? Olha, eu vou ver aqui, ó, o teste de normalidade. Tá vendo aqui? Lembra do teste de normalidade também que a gente fazia? Quando o valor P no teste de normalidade ele é maior que 0,05, aí a gente tem uma distribuição normal. Aqui no caso, como ele é menor, tá vendo aqui, ó, ele já mostra. Toda vez que ele mostra menor que 0,05, é uma distribuição não normal. Tá? Observa-se no teste de normalidade que o valor P é menor que 0,05. Neste caso, a distribuição não é normal. Sabe, o que é o teste de hipótese? O teste de hipótese para o teste de normalidade, ele faz o seguinte, ó, só para relembrar com vocês, ele tem a hipótese nula, que ele vai falar que sim, ó, a média é normal. E ele tem a hipótese alternativa, que é o contrário, ok? A média não é normal. Aí eu faço o teste do Anderson-Darling. Lembra do teste Anderson querido, Anderson-Darling? Ele está aqui, já está mostrando, mas aonde que a gente fazia mesmo? A gente fazia aqui, ó, estatística, ok? Estatística básica, teste de normalidade. Mesma coisa. Vou fazer aqui, ó, teste de normalidade do tempo online de notícias. Olha lá. Aqui ele está me dando que é o seguinte, ó, o valor P, né, do teste de normalidade é menor que 0,05, tá? Quanto mais esses pontinhos aqui, mais eles estão próximos dessa reta vermelha, mais provável a distribuição ser normal. Aqui no caso não é, tá? Então, ó, o H0 seria o teste de hipótese que a média é normal e o H1 que a média não é normal. Aí como é que eu sei quando é um e quando é outro? Quando... quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. Média normal. Quando o valor P ele é maior que 0,05, a média, mentira, menor que 0,05, a média não é normal. E aqui seria o contrário, né? O P maior que 0,05. Então é só olhar o valor P que aí você decide, tá? Beleza? Questão 6. Considerando o histograma abaixo, pode-se afirmar que... Ó, então eu tenho aqui um histograma, certo? Qual lado que está a maior parte dos dados? No lado esquerdo ou lado direito? Lado direito. Então, aonde tem um vazio? Lado esquerdo. Então, você já pode pensar, ó, se tem um vazio do lado esquerdo, ela é a simetria negativa. Simetria negativa. Tá? E aqui o que acontece? Aonde que vai dar os valores onde vai dar o valor da mediana? A mediana deve estar mais ou menos aqui no meio, né? Onde que está a maior parte dos dados. A mediana deve estar por aqui. Já a média, gente, a média é como se fosse exatamente o centro mesmo do local. Então, ela daria mais para cá. Então, aqui eu teria a média por aqui e a mediana dos dados, né? Porque é onde está a maior parte dos dados, a mediana vai estar lá, mais ou menos por aqui. Então, assim, ó, eu tenho uma simetria negativa e a média é menor que a mediana, você entendeu? Por quê? Porque a média ela dá exatamente no meio da distribuição aqui. E a mediana ela vai estar onde está a maior parte dos dados, ok? Porque ela é ali, ó,
O 50, por exemplo, se tiver 100 elementos, ela é o 50º elemento. Então, se tem 80 elementos para cá, a mediana com certeza deve estar aqui, entendeu? Vocês entenderam isso aqui? Sim, professor. Sim. Vamos lá. Ó. Um engenheiro de qualidade quer comparar pistões de 2 fornecedores. Um engenheiro mede o comprimento de uma amostra de 100 pistões de cada um dos 2 fornecedores. Então, o que a gente vai fazer agora? Olha, a gente tem aqui fornecedor e comprimento e a gente vai fazer o histograma, tá? Aonde que faz o histograma? Vem aqui em gráfico, histograma. E eu gosto do histograma com ajuste, que dá para a gente ver essa distribuição com ajuste, tá? Com ajuste com grupos. Por que é com grupos? Porque eu não tenho só um fornecedor, eu tenho mais de um, eu tenho fornecedor A e B, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, variáveis do gráfico. Vou colocar o comprimento dividido por quê? De acordo com o fornecedor. Tá? Olha só. O que eu tenho aqui? Olha que curioso. O fornecedor A, o tamanho dos pistões, ele é mais preciso. Por quê? Porque é mais próximo aqui, ó, tá vendo? Não varia tanto. Ele vai de 597 a 601. Já o fornecedor B, ele tem valores muito mais amplos. Tá bom? Então, se eu pedisse para vocês, olha, eu quero um fornecedor que me dê um valor ali do comprimento mais preciso. Qual fornecedor seria? Fornecedor A ou B? O A. O A. Agora, se eu quiser fornecedores maiores do que 602, né? Aí eu só conseguiria no fornecedor B, você entendeu? Tá? Então, o que acontece? O que eu estou percebendo? Como aqui ele é mais preciso, ele tem um menor desvio padrão. Olha lá, ó. O fornecedor A, o desvio padrão é 0,6. Já o fornecedor B, o desvio padrão é 1,8. Por quê? Porque ele é mais amplo, tá? Muito embora a média dos dois seja bem parecida. Entendeu? Mas um tem muito mais desvio padrão do que o outro. Isso aí é mais para gerar custo, né, professor? Vamos supor, pegar um material desse para você pagar mais barato, né? É, claro. Você tira a amostra dele e fala aqui, olha, você não está tendo tanta precisão. O valor que você está me cobrando não é aceitável. Reduz aí. Bom, então vamos responder as perguntas. Ó. Os pistões do fornecedor A parecem ser mais curtos do que os pistões do fornecedor B. É verdade? Não. Porque o fornecedor B tem valor mais curto e mais longo, né? Por assim dizer. Entendeu? Falso. O desvio padrão para a amostra do fornecedor B é muito maior do que o fornecedor A. Verdadeiro. É só olhar ali o desvio padrão, inclusive, né? Os pistões do fornecedor A apresentam menos variações que os pistões do fornecedor B. Olha, se o fornecedor B tem um desvio padrão maior, quem que apresenta mais variação? É o B. Então, aqui está errado, aqui, né? É o contrário. Entendeu? Aliás, não, o fornecedor A apresenta menos variação, tá certo? Eu li mais, é menos. Entenderam? O A apresenta menos variação do que o B. Se precisar de pistões maiores que 603, o fornecedor B é a única opção, verdade? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. Ó, questão 8. Considere o box plot aqui, olha, aí a gente vai interpretar o gráfico. Eu tenho 2 box plots, tá bom? Primeira coisa, eu tenho aqui no box plot algumas coisinhas, né? Primeiro, o valor mínimo, o valor do primeiro quartil. Ou seja, se eu dividir essa distribuição em 4 pedaços, o primeiro quartil ele vai vir daqui até aqui. Quer dizer, a linha do quartil está aqui, mas os primeiros 25% vão estar aqui, ó, nesse pedacinho. Depois, daqui até a mediana, que é, né, o valor exatamente 50%, ok?
Aqui seria 75% dos valores, né? Aqui, e aqui o máximo, 100%, entendeu? Aqui é a mediana, chamada mediana, e aqui é chamado terceiro quartil. O tamanho da caixa no box plot, que é o gráfico de caixa, né, é um intervalo interquartílico, ou seja, esse menos esse aqui de baixo, tá? Então vamos lá. O intervalo interquartílico é maior para o sexo feminino. Verdade. Sim. É verdadeiro ou falso? Falso. O indivíduo 284, que é um outlier, é o único que está acima do terceiro quartil no sexo masculino. Não, ó, no sexo Acima do masculino. quarto. É, acima do quarto. É, não é nem quarto quartil, já seria o máximo, entendeu? Sim. É, mas a mesma coisa. Então, é falso, já encontramos a falsa. Vamos lá. O primeiro quartil do sexo feminino é menor que a mediana do sexo masculino. Masculino. Masculino, não. Ó, o primeiro quartil é menor que a mediana, sim. Verdade. O primeiro quartil do sexo feminino é menor do que o do sexo masculino. A mediana. O terceiro quartil do sexo masculino é maior que a mediana do sexo feminino. O terceiro quartil do sexo masculino aqui é maior que a mediana do sexo feminino, sim. Ambos os sexos têm o mesmo valor mínimo, sim. Tá? Ô, gente, Milena, você tem aula 7h15? Tem, né? Tem sim. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou atrasar 5 minutos. Pode ser? Eu vou até 7h05. Beleza. Então, tá bom. Ó, então aqui a resposta correta é a letra B. Considerando que o box plot se refere a uma variável quantitativa x, assinale a opção correta. Ó, aqui o valor mínimo e todos aqueles quartis. O intervalo interquartil é igual a 65. Não, o intervalo interquartil é igual a 40 menos 10, que é 30, entendeu? Então tá errado. Metade da distribuição da variável x se encontra entre os valores 20 e 40. É metade aqui, ó. Seria mediana, né? É, a mediana, mas ó, a metade dos valores seria o tamanho da caixa, por exemplo, que é 50%, você entendeu? Não, sim, a metade seria mediana. Isso. Então tá errado aqui, tá? Os valores da variável x que se encontram no intervalo entre 5 e 10 aqui, ó, representam 5% da distribuição, esse pedacinho aqui. Não, ele é 25%. Eu divido a distribuição em 4 fatias. Então, aqui, ó, 25%, 25%, 25%, 25%. Tá? A mediana é igual a 25? Não. A mediana é 20. O primeiro quartil da distribuição x é igual a 10. Sim. O primeiro quartil da distribuição x é igual a 10. Simples. Tá? Mais uma de box plot. Eu vou fazer essa e eu vou pular para a próxima, que senão a gente não vai ver tudo, tá? A figura apresenta 2 gráficos de caixa, box plot. Tá bom? Então vamos lá, ó. Ela tem... Deixa eu diminuir aqui. Ih, destruí aqui o negócio. Ó. Nossa. Eu vou ter que arrumar aqui, ó, porque saiu fora... Não, tá vendo? Saiu fora do lugar. Deixa pra lá. Tá? É porque eu fui trocando. Ó, depois eu vou colocar certinho lá para vocês, tá? A resposta. Então, lembra o que é um outlier? Um outlier é um valor muito acima de um teto lá em cima ou muito abaixo do mínimo, né, lá embaixo. Qual que é a forma para encontrar um outlier tanto para cima, tanto para baixo? Um outlier, você vai pegar aqui, ó, o terceiro quartil, ok? 63, tá? E vai somar ele 1,5 vezes o tamanho da caixa. Então, só para vocês entenderem, olha, o terceiro quartil não é 63? É 63. Mas, qual que é o tamanho da caixa? Aliás, o tamanho da caixa é 63 menos 49, tá vendo? Então, vamos fazer aqui, ó.
63 menos 49, que é o tamanho da caixa. E eu vou multiplicar esse tamanho da caixa vezes 1 vezes e meia. Ó, então qualquer valor acima de 84 lá para cima vai ser um outlier, entendeu? Então o que eu fiz? Ó, acima do terceiro quartil mais 1 vezes e meia, aqui ó, vai ser o outlier lá em cima. Então eu tenho duas opções aqui. E agora, aliás, as duas estão iguais, vocês estão percebendo? Agora que eu vi aqui. Então a letra correta é a letra B. Apaguei uma lá, tá bom? Pode deixar que, se eu não corrigir tudo hoje, eu vou deixar com as respostas para vocês estudarem, tá? Ok? Ah, e para baixo era a mesma coisa, olha. Qual que é o tamanho da caixa? 63 menos 49. Aí você vai multiplicar 1 vezes e meia e vai tirar do menor, aí, né, do menor quartil. Lá embaixo que vai ser o outlier. Tá bom? Olha aqui, isso aqui é interessante, ó. Qual histograma corresponde a cada box plot? Vamos ver, ó. Vocês estão vendo, por exemplo, quando eu tenho um histograma assim, eu vou ter um box plot que vai ter mais, que aqui desse lado ele vai ser mais apertadinho. Por quê? Porque tem mais dados aqui, tá vendo? Aqui, por exemplo, ó, aqui no meio eu tenho poucos dados, então o box plot vai ser maior. Por quê? Porque ele é mais disperso, entendeu? Então, só para vocês entenderem, olha, o número 1, vamos ver o número 1. Eu tenho mais dados lá no final. Tem mais dados no final, tá vendo? Se eu tenho mais dados no final, como é que vai ser o box plot? Ele vai ser mais curtinho no final, em cima, entendeu? Porque ele vai ter mais dados concentrados, tá vendo? Então, o mais correto para o número 1 é a letra A. Tá? Olha, por exemplo, esse gráfico aqui agora, ó. Ele vai ter a ponta de cima e a ponta de baixo fininha e aqui no meio mais largo no box plot. Por quê? Porque está mais disperso. Então, no box plot, quanto mais disperso for o valor, maior ele fica. Tá vendo? Faltou a pontinha de baixo aqui. Essa aqui seria da letra D. Ó, vamos olhar aqui. Só para você entender melhor. Ó, tá vendo? Aonde que está a maior parte dos dados aqui? Vamos supor que aqui eu tenho o começo, né? Valor 0 a 1, mentira, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, entendeu? Até lá para cima. Se eu tenho mais valores aqui embaixo, lembra lá do sumário gráfico? O box plot, é só vocês olharem o box plot aqui, ele está em pé. No sumário gráfico ele está deitado. Então, como é que seria o box plot daqui? Ó? No começo, ele é mais fino. Por quê? Porque tem mais dados. Lá na frente, ele vai ficar mais disperso, vai ficar maior. Então, para o 3, ó, para vocês entenderem, ó, o box plot ele é mais fino aqui no começo, tá vendo? Ó, porque tem muito dado no começo. É só vocês pegarem esse box plot e deitar ele, que aí vocês veem igualzinho no sumário gráfico. Mas vocês entenderam a lógica? Sim. Então, tá bom. Tá? Olha, então, gente, não vai dar tempo de corrigir os demais. Tá? Mas agora aqui, o curioso é que agora vai começar a parte de correlação. Então, como a gente já corrigiu o exercício de correlação hoje, né? Então vocês conseguem fazer o que é correlação forte, o que é correlação fraca. Ó, vamos só ver esse daqui, ó. Aonde que eu tenho uma forte correlação negativa? 1, 2, 3 ou 4? Me ajuda aí, ó. Na 4. Na 4? Negativa. Eu acho que é na 4. Não, é na 3. Por quê? Ah, não. Na 3, né? Na 3. Porque a 4 é uma forte correlação positiva. Tá vendo que quanto maior uma variável, maior a outra? Certo? Aonde que eu não tenho correlação? Eu confundi o lado. Beleza, ó. Você entendeu, né? Aonde que eu não tenho correlação? A primeira. E aqui, onde que eu tenho uma correlação positiva, mas ela é fraca. Por quê? Porque a correlação, eles estão um pouquinho mais dispersos. Aqui, quanto mais próximo um do outro pontinho, mais forte é a correlação, entendeu? Tá?
E aí, ó, aí a última questão é fazer um gráfico de dispersão, é obter, se é uma dispersão, o gráfico de correlação e aquela curva de regressão, se ela é quadrática, né, que a gente viu, ou linear ou cúbica, tá? Bom, gente, eu vou deixar gravada essa aula, tá bom? Não vai dar tempo de corrigir tudo, mas